E vamos mudar de assunto agora e vamos falar das manifestações que aconteceram ontem em todo o Brasil, né, Danúbia? Apesar de toda a orientação de prevenção sobre o coronavírus, muitos brasileiros foram às ruas neste domingo e participaram de manifestações. O ato foi em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Essas imagens são da manifestação que aconteceu aqui em Blumenau, onde mais de 1.000 pessoas estiveram presentes, segundo a organização. Com faixas e camisetas amarelas com as cores do Brasil, os manifestantes se concentraram em frente à prefeitura e depois saíram em passeata pelas ruas da cidade. De acordo com a Polícia Militar, nenhum incidente foi registrado. Bom, e esse justamente é o assunto do editorial do Jornal Notícias do dia de hoje. Nós vamos acompanhar agora aqui no nosso BG. O povo disse não. Mesmo sob a ameaça do coronavírus e contrariando o pedido do presidente Jair Bolsonaro para que não fossem às ruas, milhares de brasileiros participaram neste domingo de manifestações a favor do governo, expressando indignação contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Novamente, o povo deu recado à classe política, aos poderes e à grande mídia, e a todos aqueles que tentam sabotar o projeto de governo de Bolsonaro. O povo foi às ruas para dizer não, não para os congressistas que estão traindo a confiança dos eleitores, mesmo aqueles que foram eleitos com o discurso de mudança e de renovação, mas que se aboletaram do poder em Brasília, sem abrir mão de nenhum benefício. Os manifestantes disseram não às medidas provisórias engavetadas, que caducam por decurso de prazo propostas pelo governo Bolsonaro, mesmo aquelas de grande alcance social, como a gratuidade das carteiras de estudante. Os manifestantes disseram não aos parlamentares quando desidratam o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, quando não colocam na pauta de votação as reformas, quando forçam o governo federal a negociar mais vantagens e poder para o Congresso, num truculento jogo político de toma lá da cá. O povo disse não ao STF, que permitiu que um ex-presidente, condenado e com uma grande ficha criminal, ganhasse a liberdade para passear por Paris, discursando seu ódio contra um governo legitimamente eleito. Uma Suprema Corte que não representa os brasileiros, que rasga a Constituição Federal ao sabor do casuísmo e dos interesses de plantão. Um Supremo Tribunal Federal que derrubou a possibilidade de prisão em segunda instância, abrindo as portas para a impunidade, que parece estar de costas para a sociedade, mas que também não abre mão de privilégios com cardápio à base de lagosta e vinhos finos e caros. Os brasileiros que foram às ruas também disseram não à imprensa engajada, militante, que usa a sua audiência para tentar confundir a opinião pública, que joga contra e torce pelo insucesso do atual governo. Uma imprensa míope, capaz de não enxergar os avanços e progressos, as mudanças necessárias para colocar o Brasil no caminho do futuro. O que restou deste domingo, colorido e vibrante, foi uma grande e sonora vaia para aqueles que torcem contra, que estão impedindo o governo de governar. O que se viu foi um Brasil sem medo a enfrentar o coronavírus e toda a forma de poder que contraria os interesses da maioria dos brasileiros. Aqueles que ainda trazem no peito fé e esperança de melhores dias. O recado das ruas foi dado. Que a voz das ruas faça eco em Brasília, reverbere na Câmara e no Senado, para que os congressistas lembrem que a vontade do povo tem de ser ouvida e respeitada.